Dois filmes que falam de encontros, desejos e acasos. O primeiro, ao final da conversa, eles se despedem com um abraço, fala de uma mulher, Elisa, que decide visitar o vizinho desconhecido que mora no térreo do prédio. O segundo, O Porteiro do Dia, mostra um homem, Marcelo, que, encantado pelo porteiro, decide se arriscar a chamá-lo para sair. Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o filme Ao Final da Conversa, Eles se Despedem com um Abraço, do cineasta Renan Brandão, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Renan, ao Curta em Cena. Primeiro eu queria que você contasse um pouco da história do seu curta. A história do curta parte um pouco da exploração dos laços afetivos de uma mulher madura, assim, na faixa dos 50 anos de idade, assim, que é a Elisa. Ela está passando por momentos de dificuldade, né, de dores ali relacionadas um pouco aos cuidados do marido doente em casa. E a história é um pouco sobre esse processo dessa personagem ressignificando suas dores ali. E ela vem a ter um encontro com um vizinho, um menino que é o Michel, que se muda para o mesmo sobrado que o dela. E, enfim, traz aí transformações na vida dela diante desse processo aí de dores e de ressignificação, assim, de uma certa busca de uma certa liberdade, assim, na vida. Como é que foi essa noite, nego? Com remédio novo deu pra dormir um pouco. Essa mulher ficou o tempo todo me apalpando. Quando ela mexendo no meu pau, balança pra cá, balança pra lá, uma loucura. Que é isso, Tânia? Que é isso? Tá esquecendo que tá de sonda. Se quiser, pode fazer xixi na calça também. Ou então a gente coloca uma fralda, né, Elisa? Sabe muito bem que não vê a hora pra mexer no meu pau. É o momento do meu trabalho, ficar metendo a mão nessa coisinha mole aí. Vamos me amar. Amigo. Vocês escolheram filmar num bairro, a Glória, aqui no Rio de Janeiro, e num prédio que está decadente, né? Por que vocês fizeram essa escolha? Quando eu li o roteiro, até então sem saber se eu ia realizar ou não, do meu apartamento dava para ver o sobrado que a gente filmou. Então, durante o processo ali de leitura de roteiro, de estudo, né, ainda pensando né, na realização do filme, eu olhava para aquele sobrado e imaginava muito, sem saber como era ali dentro, imaginava os personagens ali naquele espaço. Enfim, aí até o momento que eu fui lá, bati na porta do sobrado da Dona Elísia, que era uma senhora incrível, assim, de 80 e poucos anos de idade, que morava ali sozinha, na casa e enfim, com, sei lá, 10 gatos, 15 cachorros, era uma coisa... Enfim, abriu as portas, teve todo um processo também de convencimento ali, de troca com a Dona Elisa para ela liberar o espaço. Mas era engraçado, assim, porque por dentro ele era muito próximo do que o roteiro já descrevia, assim. E depois eu ainda pesquisei bastante outros lugares, até fora da Glória, se fosse o caso, e não achava, assim, esse lugar mais em decadência mesmo, mais em ruína, que eu acho que contribui no sentido de trazer mais linhas subjetivas pro filme, assim. Pois é, a gente consegue traçar um paralelo desse espaço com um pouco da história que se desenvolve, né? Porque tem também essa questão do personagem do Michel, no caso, está chegando também, né, na Zona Sul. Ele é um personagem que vem de Madureira e chega na Zona Sul, então acho que também isso acaba contribuindo também nesse traçar ali das histórias. Claro que existe uma diferença, né, de classes ali, você vê que o sobrado dele é bem mais decadente que o dela, por exemplo,
Mas acho que como o universo dela, tinha isso também, assim, como o universo dela se passava todo ali pela Glória, ela era professora de música, dava aula ali perto, tinha um marido doente em casa, que, enfim, que obrigava ela a ficar mais tempo em casa, então era como se ela circulasse dentro desse universo, né? As idas à Praça Paris para fumar um cigarro. Então, a ideia era que é isso, que ele chegasse ali dentro desse mundo dela e também, de alguma forma, tentar mostrar a ampliação desse mundo a partir do momento que ela começa a sair dali, né? A gente tem uma cena no Viaduto de Madureira, que é ela entrando no universo dele. Então, acho que era importante restringir um pouco ali esse espaço dela e esse momento de vida dela também, que há muito tempo ficou preso ali àquela região, aquele bairro. Olá. Acabei de passar um café, você aceita? Aceito. Entra aí. Não repara na bagunça, não, viu? Prazer, Michel. Prazer. Elisa. Elisa. Eu moro no apartamento aqui de cima. A gente é vizinho. É, eu sei. Bem-vindo. Senta aí. E aí? Tô bem. Ele acaba sendo um vetor de uma novidade para a vida dela, né? E a impressão que dá é que o filme ele trabalha com essas nuances de algo que está terminando e também algo que está começando, como é a própria vida. Foi mais ou menos isso que você pensou? Sim, eu acho que ali, na verdade, o filme ele tem uma linha, né, dramatúrgica que ele acaba por findar ali um pouco a relação dela com o marido e renasce alguma coisa ali. E o interesse, né, o meu interesse de fazer o filme era também recortar esse processo dela de ressignificação dessa dor, assim. Então, enquanto algo estava ali morrendo, algo também estivesse nascendo ali dentro dela, uma pulsão de morte e vida, né? A Marina Viana, que interpreta a Elisa, ela falava muito disso, assim, nas nossas conversas, nos ensaios, assim, dessa relação de sexo e morte, sabe? Assim, do que pulsa na vida dela e o que morre, né? O que se finda ali. E da coragem também da personagem de estar buscando esses caminhos, de estar tentando finalizar, né, um pouco de uma certa trajetória e recomeçar uma outra. Tem duas temáticas no filme de vocês que são delicadas e que muitas pessoas, inclusive, evitam, né? Que é a sexualidade dessa mulher que já não é mais tão jovem e também a própria velhice, né? O fim da vida jovem da mulher. E vocês trazem isso de uma maneira muito delicada. Como foi para construir essa personagem e o trabalho também com a Marina para produzir esse resultado? Realmente, assim, quando eu li o roteiro pela primeira vez, eu tentava julgar ali essa personagem da Elisa durante o processo da leitura e não conseguia. E isso me cativou muito, assim, porque eu tentava julgar aquela personagem e não conseguia. Ela me trazia muitas questões, muitas dúvidas, muitas perguntas que eu também não sabia responder. Então isso me instigou muito a fazer o filme. E pensando nesse processo de realização, eu queria trazer também esse lugar desse certo não julgamento, né? De uma certa não... um lugar de desejo que talvez não fosse atravessado tanto pela culpa. Eu gosto muito de trabalhar com personagens que rumam ali as suas vidas rumo aos abismos da existência, assim, sabe? Então, acho que esses personagens que vão ao encontro desses abismos, ao encontro desses sentimentos mais difíceis, né? Eles não estão muito ligados a uma certa culpa. Acho que eles abordam o desejo de uma forma um pouco não tão convencional como a gente vê, né, no lugar comum.
assim. Então, acho que a ideia era trabalhar um pouco esse vazio existencial como um certo adubo, né, da vida, de uma certa pulsão também, assim. Quero dizer que pode contar comigo nesse momento. Obrigada. Tô bem. Eu via nos olhos dele todo dia um pedido de morte. Acho que ele tá melhor agora. Tinha um movimento de mulheres todo dia na tua porta. Eu tô numa fase bem boa. Um amigo meu falou que se transa bem mais aqui no centro, zona sul do Rio. Por causa das praias. Ela se amarra em mim. Às vezes me deixa um presente. Não vejo nada demais nisso. Como você vê essa questão pelo lado dele, que é um jovem que acaba se envolvendo com uma vizinha mais velha, que já é moradora daquele bairro, que já está estabelecida naquele espaço? Eu acho que o Michel, ele representa um pouco essa figura mais dos, enfim, ele é um certo marginal ali, né? Ele é um pouco marginalizado, por exemplo, a referência, enquanto a Elisa a gente tinha referência do Kieslowski no sentido das personagens femininas, o Michel a gente trazia um pouco dos personagens masculinos do Wong Kar-wai, que são um pouco essas figuras mais vadias, assim. Então eu acho que ele simbolizava esse lugar da juventude, de um cara mais destemido. Eu acho que, na verdade, ele estava ali também, né, curtindo uma e claro que ele acaba se envolvendo, né, com a Elisa, existe sim uma relação de afeto ali, mas eu acho que ele está ainda aprendendo ainda muita coisa sobre a vida e desbravando ainda certas coisas. Então, acho que ainda tem um encantamento ali sobre coisas novas que vêm na vida dele, em contraponto a ela, que já é uma mulher mais vivida, que também, né, flerta um pouco com esse desejo de buscar nele ali algo mais, que motive mais a vida, né? Você financiou como esse filme? Cara, esse filme, ele foi financiado de forma independente, assim, totalmente independente. Teve um pequeno investimento privado, assim, mas ele é isso, ele é fruto na verdade, de uma parceria já antiga que a gente tem com vários amigos. Acho que se não fossem meus amigos, minhas amigas se envolvendo ali com a história do filme, com a vontade de realizar, ele não seria possível. Porque a gente já vinha fazendo, né, alguns curtas já há alguns anos e sempre com essa equipe, a gente conseguiu, aqui no Rio de Janeiro, formar equipes que acreditam, né, nos nossos projetos e tudo. Então, ele foi feito dessa forma totalmente independente. E a partir dessa trajetória sua, o que você recomenda para quem está começando agora? Eu acho que não deixar que o medo ou que a falta de incentivo paralise, assim. Acho que é fundamental estar em movimento e estar realizando. Eu acho que o cinema, né, contemporâneo, o cinema brasileiro contemporâneo principalmente, permite muito isso, assim. Eu fui agora para o Festival de Tiradentes e você vê muito filme sendo feito de uma forma muito mais simples mesmo, né? Você vê diretores ali pegando uma câmera e atuando de frente, né, no próprio filme, usando o próprio quarto, a própria casa, a própria família, algumas vezes como personagens ali. Então, acho que o importante é seguir realizando e seguir em movimento, assim, que eu acho que uma coisa vai levando a outra. Eu acho que quando você deixa de fazer, ou por falta de incentivo, ou por medo, você começa a ir paralisando, e quando você vê, passou muito tempo e você já está mais atrofiado, assim. Eu acho que fazer cinema também é sobre você estar ali afinando, né, afinando seus pensamentos, suas vontades, seus desejos. Renan, obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena. E nós vamos para um breve intervalo, mas antes a gente confere um trecho do filme Ao Final da Conversa, Eles Se Despedem com um Abraço, de Renan Brandão. E na volta, a gente conversa com Fábio Leal, diretor do filme O Porteiro do Dia. Até já! Oi, gata.
Eu vi o anúncio de um garoto gostoso que sabe meter. Você paga bem. Tá de sacanagem. Pra tu é de graça. Eu sei, tô brincando. Não, eu não quero atrapalhar. Vem cá. Não, mas... Vem cá, tem uns amigos meus aqui. Vem cá. Aí, galera. Isso aí é a Elisa. Oi, tudo bom? Mora aqui no primeiro andar, gente boa. Olá. Leandro. Prazer, Elisa. Aí, senta aí. Bem-vindos ao prédio. Ah, obrigado. Senta aí, Elisa. Pô, tu não vai acreditar. Tamo indo pro Sana. Ficar um mês lá. Vamos visitar umas cachoeiras, fazer um som. Eu e os moleques. Um dos chapas da banda não vai poder ir, eu vou substituir ele na segunda voz. Esse cara tem luz. Tô amarradão, moleque. Bacana. Divirta-se. Aproveita lá. Aí, tamo indo pro baile de Madureira, bora? Baile. Bora curtir. Tanto tempo que eu não vou a um baile. Tá aí mais um motivo, pô. Pô, tem uns amigos que vão dançar lá, eles tiram onda. Bora, tu vai te amarrar. É? É? Eu vou, então. Aí. Cadê a sacola? É só o tempinho de eu trocar de roupa, eu já volto. Não Aí, vai fechando o baseado aí, ué. Estamos de volta e o papo agora é com o Fábio Leal, realizador do filme O Porteiro do Dia. Fábio também é roteirista e ator e trabalha com cinema desde 2012. O Porteiro do Dia foi inspirado numa história que de fato aconteceu com um amigo que teve um relacionamento com o porteiro do prédio dele durante algum tempo. E quando esse amigo me contou que ele estava tendo esse relacionamento, eu na hora já imaginei um filme, porque essa história tem os elementos tem muitos elementos cinematográficos e dramáticos, tem um conflito de classes aí muito forte e que não é muito falado. Bom dia. Bom dia. Tu mora na Iputinga, é? Moro. Mais tarde eu vou pro lado de lá. Um casal amigo meu viajou e deixou o gato pra ficar tomando conta. O gato? Amigo bom tu, isso. Não é todo mundo que faz isso, não. E tu larga de que horas? A gente podia pegar o busão juntos. Eu largo às 6, mas eu vou de bicicleta. Ah, tá. Se tu quiser, eu te dou uma carona. É, mas eu vou estar de bolsa. Não, eu posso levar a bolsa e tu vai no quadro. Massa, então. Beleza. Vamos nessa. Ok. E vai ficar só o Hugo aí? Hugo e Lucas. Eles são namorados, né? Como é que tu sabe? Eu percebi o jeito deles. Tá ligado. E tu? E eu o quê? Você come? O que é que tu acha? Eu acho que sim. Claro, né? Mas é diferente de Hugo, sabia? Oxente. Quer dizer, só parece quando chega bêbado aqui, né? E eu fico como bebo? Sei lá, mais solto, rebolando. Não tô judiando, bichão, né? Nada, rapaz, que é isso. E tu? Eu o quê? Já saísse com homem uma vez? Eu não, pô. Sou casado. Deixa eu te mostrar aqui minhas princesas. Cadê? A parte do casting também foi bem importante. Acho que eu testei algo em torno de 20 atores até chegar nos 2 atores que fizeram Marcelo e Márcio, que são Carlos Eduardo Ferraz e Edilson Silva. Eles tinham tido pouca experiência com cinema até então, mas me pareceram os 2 atores ideais para os personagens. O trabalho de preparação de elenco fui eu mesmo que fiz, o de ensaios fui eu mesmo que fiz com os atores, e foi bem importante ter começado antes e ter tido bastante tempo de preparação, porque precisava haver uma química grande entre esses 2 personagens, senão o filme não ia acontecer. Senão as pessoas não iam acreditar no envolvimento entre eles 2.
Entra aí. Licença. Falando com gato. Também. Vem cá. Só não vai ter gelada, tá? Não tem problema não. Sendo que eu tô aqui, do jeito que tiver. Tu gosta? Não me interessa muito fazer um filme denúncia ou um filme... enfim, um manifesto homossexual. Eu acho que talvez nem caiba mais hoje em dia um homem gay fazer um manifesto homossexual. Acho que a gente já passou um pouco dessa fase. Mas ter personagens homossexuais, principalmente como protagonistas, eu acho isso de extrema importância, porque a gente vê pouco. Existem poucos filmes com protagonistas homossexuais, e essas histórias precisam ser contadas, porque são as nossas histórias. A gente precisa ser visto no cinema, na televisão, no teatro, enfim. Gosto de ver filmes com personagens homossexuais, não exatamente o que se convencionou chamar de uma temática LGBT. Me cansa um pouco os filmes que são sobre descobertas, adolescentes saindo do armário, enfim, questões que a gente já viu um pouco no cinema gay. Me interessa um pouco mais que a gente aprofunde essas questões, que os personagens sejam homossexuais, mas que eles tenham questões também um pouco mais universais, porque apesar de sermos homossexuais, também temos questões que são comuns a todos. E eu gosto de falar sobre essas questões a partir da ótica de um homossexual e da vivência de um homossexual. Ô, seu Marcelo. Opa. Seu Marcelo, tem como o senhor me arranjar aí R$2? Tem. Comprar um refrigerante pra almoçar. É que eu fui comprar ali no posto e eu tô com R$50 pegado aqui e os meninos estão sem troco lá. Certo, vamos pedir. Beleza. E aí, seu... Cadê o Lucas? Sei não. Aqui, ó. Tá bom. Mais tarde, quando trocar, eu vou trazer, viu? Tá bem, não tem problema. Boa não. tarde. Que cara é essa, menino? Cara nenhum. Que foi, Hugo? Até parece que nunca te emprestei R$2. Já me emprestasse até mais. Não tem nada a ver com isso, não. Eu só não queria que tu trouxesse ele pra cá. Porque ele é porteiro de prédio? Ele é porteiro desse prédio. Ah, então se fosse porteiro do prédio da frente não ia ter problema. Não. Bicho, eu não vou discutir contigo, não. Tu acha que as pessoas não têm preconceito contigo, não, né? Como é? Tu acha que ninguém fala que só pega novinho? Lucas tem quantos anos a menos que tu mesmo? 10. E daí? Se ele gosta de mais velho, se ele gosta de urso, melhor pra mim. Eu não sou preconceituoso, não, velho. Tu pode dar pra ele em qualquer lugar do Recife, só não traz ele pra cá. Não vi dormir, isso. Vai. Só que tu sabe fazer mesmo. A trajetória do filme nos festivais foi bem feliz. O filme estreou fora de competição aqui no Recife, no Janela. E foi, acho que, a melhor sessão que eu
que eu presenciei do filme em toda a carreira dele. Foi uma catarse, assim. Foi bem emocionante. E depois o filme começou a rodar festivais brasileiros. O filme circulou em 10 festivais LGBT nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, França. Algo em torno entre 10 e 12 países lançaram o filme em DVD e VOD, o que me deixou muito feliz também. Enfim, é um filme que eu achava que ia ter uma carreira um pouco mais restrita por conta da temática e por conta da duração. Ele é um curta bastante longo, ele tem 25 minutos, mas ainda bem que ele conseguiu circular bastante e eu tive uma resposta linda do público. E depois dessa conversa com o Fábio Leal, o Curta em Cena sobre as pessoas e seus desejos fica por aqui. Mas você pode conferir os extras na nossa página na internet. A gente volta na semana que vem. Até lá!